Todos. Então, bem-vindos aqui a mais uma live. Nesta live, vamos estar a falar sobre as polaridades nas relações. Vai ser uma live com o Índias Fernandes, que também tem estado aqui a organizar círculos de homens na zona de Coimbra. E eu também tenho estado a organizar círculos de homens na zona de Almada. Então, hoje vamos abordar aqui este tópico. Eu vou pôr aqui no comentário, fixar o comentário. Ok. Para quem entrar saber do que é que estamos a falar. Então, vou aqui convidar o Índias, que já aqui está. Vamos então. Vamos lá ver. Então, estou aqui a tentar que o Índias entre. Vamos lá ver. Bem-vindos a todos, vão entrando. Estamos aqui a tentar começar a live. Índias, eu vou agora convidar-te. Aliás, supostamente já te convidei. Pois. Vou convidar novamente. A ver se aparece. Bem-vindos a quem está aqui a chegar. Índias, também supostamente já te aceitei. Para lá ver se ele funciona. Ai, meu Deus. Já pediste o request? Pois, eu também supostamente já aceitei o teu request. Ok. Já aceitei várias vezes e ele não está a entrar. Estranho. Diz que Índias Fernandes não pode aderir. Oh, meu Deus. Vamos lá ver. Tenta sair e entrar novamente, Índias. Vamos ver se ele resulta. Vamos lá ver. Ora, aí está. Pronto. Ora, aí estás tu. Bem-vindo. Alô, Então, consegues ouvir bem? consigo te ouvir muito bem. Tu consegues me ouvir bem? Sim, também te ouço. Também vou pedir aí às pessoas que aí estão para confirmar-nos que estão a ouvir corretamente, tanto do meu lado como aqui do lado do Índias, para ver se o áudio está a correr bem. Alguém que confirme aqui nos comentários, por favor, se ouve bem dos dois lados, se não faz eco. Então, vamos lá. Bom, Tudo. vamos começando. Tudo nice. Ok. Alguém falou aqui. Então, bem-vindos aqui a esta live sobre polaridades nas relações. Índias, bem-vindo também. É um prazer ter-te aqui nesta Oh, live. querida Alice. Como é que É, está? é um prazer estar aqui contigo, Alicia. Estou muito bem. Uma semaninha que já acabou, não é? Estamos aqui, quer dizer, acabou a quinta-feira, para mim. Amanhã vou a Lisboa, tenho muita coisa para fazer, mas estou aqui muito motivado para falarmos sobre um assunto tão pertinente nos dias de hoje e tão relevante. E tu? Sem dúvida. Eu também estou bem, também estou bem. Tenho estado aqui ocupada com muito trabalho, muitos projetos. E agora, pronto, estava aqui a dizer aqui no início da live que estamos os dois a organizar círculos de homens, não é? Tu em Coimbra, eu na zona da Almada, e certamente estes são tópicos que também já devem ter surgido nos seus círculos, imagino eu. Sim, na verdade temos trabalhado muito mais a questão da vulnerabilidade e tudo mais, mas acaba por haver sempre uma curiosidade muito grande dos homens. É algo que nós neste círculo também podemos e acabamos por partilhar. Se bem que as temáticas têm sido outras, acaba por estar sempre muito presente a questão das energias, a questão do feminino, a questão do masculino, a questão do yin, a questão do yang. Há muitas formas de ver e analisar as coisas. Mas sim, acabam por estar sempre presentes, claro. Exato, sim, sem dúvida. Não sei se queres tu começar aqui a guiar, como é que preferes fazer? Não sei se é a primeira vez que eu estou a fazer um live, eu tenho de ser honesto, estou assim um bocadinho nervoso, é normal. Se calhar vou-te dar o yang desta conversa, o que é que achas? Ok, pode ser, pode ser.
Então, agora pegando na tua palavra de Yang, não é? Se calhar há aqui pessoas que não sabem muito bem o que é que isto significa, mas eventualmente toda a gente conhece o símbolo de Yin Yang e portanto, quando falamos de energia masculina, estamos a falar de polaridades, não estamos a falar de homens em particular, nem de atitudes de homem. Estamos a falar de uma polaridade yang, assim como existe também o polo positivo e o polo negativo, não é? E quando falamos de energia feminina, estamos a falar de energia yin, do polo yin, portanto, e todo o mundo, não é? Nós vivemos aqui num mundo de dualidade, é gerido pela conjunção destas duas energias. Isso também não muda em nós como humanos, não é? Nas nossas polaridades, tanto a mulher como o homem tem ambas as polaridades, yin e yang. E pronto, e então é isso que estamos aqui a falar. Se calhar pergunto-te assim, não sei, se calhar podíamos fazer assim. O que é para ti a energia masculina? E eu também posso depois dizer o que é para mim a energia feminina e vamos nos complementando. Parece-te bem? Bom, parece-me bem, parece muito bem. Eu gosto muito desta temática porque acho que nós hoje em dia estamos muito agarrados a uma visão bastante patriarcal daquilo que é o chamado masculino e feminino. Isto são conceitos, não é? Então, eu antes de mais gostava de trazer uma certa, um certo aconchego a esta conversa, porque eu ultimamente tenho andado a ter conversas, inclusivamente com pessoas que não se sentem binárias, portanto, há também muito espaço e muitas interpretações. Acho relevante ter essa sensibilidade e consciência de que são tudo interpretações, são tudo conceitos. Eu gosto de trazer esta questão do feminino e do masculino, principalmente porque houve um autor que eu gosto muito, que é o David Deida, que me elucidou de uma forma bastante mais saudável, bastante mais consciente, a meu ver, e do que eu observo é muito mais real do que aquilo que se calhar eu aprendi quando era mais novo. E essa visão trouxe-me tanta luz e trouxe-me num percurso que eu tive, que eu próprio já tive. Eu já vim de um masculino tóxico. Eu, quando era pequenino, tinha umas. Pá, era um miúdo, não é? Nós aprendemos aquilo que aprendemos em casa, que aprendemos na sociedade, que aprendemos na escola, que aprendemos na televisão, aqui e ali. E uma data de vivências que eu tive ajudaram-me a desenvolver realmente aqui uma visão do que é, para mim, o masculino e o feminino, deixando esta ressalva de que, claro que quem se sente não polar também é válido, não é? Isto são energias que eu, pelo menos como biólogo, vejo na natureza, não é? Nós temos a flor com o ovário, temos uma outra flor que vai polinizar essa mesma flor, também nos animais, não é? Temos a maneira como nós nos reproduzimos, utilizam estas duas energias. Mas respondendo à tua pergunta, e passando aqui ao concreto, este senhor, o David Deida, eu gosto muito da visão dele, porque ele aborda o masculino e o feminino como as energias que estão em nós, e não necessariamente como esta estrutura fixa e limitada do homem é forte e não chora, a mulher está aqui para satisfazer as necessidades, que é uma coisa assim um bocado antiquada, um bocado se pode também tornar bastante tóxica, não é? E respondendo ao masculino em concreto, o David Deida partilha esta ideia de que o masculino é como se fosse aquilo que está em nós que é permanente. Isto é, nós sentimos a mudança. Tudo é mudança, não é? O mundo é mudança, as cores, os cheiros, tudo isto é mudança. E o David Deida diz que o masculino é aquilo que não muda. Porque todos nós também temos uma percepção, não é? Há algo que, quando tu nasceste, ainda é em ti. Há algo que se tornou constante. E o David Deida pega muito nesta questão, como o masculino sendo aquilo que todos nós temos que não muda, esta linha, esta continuidade, e o feminino sendo a mudança. De uma forma mais prática, há coisas que caracterizam o masculino, ou pelo menos daquilo que eu tenho aprendido, e gosto muito deste diálogo, e estou sempre muito aberta a ver novas maneiras, a discutir. Acho que devemos discutir estas ideias, porque são conceitos e os conceitos devem-se discutir. Para mim, o masculino é muito o propósito, é muita direção, é muito
o masculino acaba por ser aquele espaço em nós que quer resolver as coisas todas neste espaço térreo, quer se organizar, quer construir, quer para depois voltar ao silêncio, para depois voltar ao nada. E isto pode ser tanto numa perspectiva espiritual, como uma pessoa que medita e que acaba por fazer tudo, e depois chega àquele momento de meditação e, sabes, o homem quer isto. O homem não necessariamente quer o homem, o masculino. Por outro lado, também temos versões um bocadinho mais societais, como por exemplo o típico homem masculino, vá, quando está no seu masculino, que se senta na televisão com a cerveja na mão a ver o futebol. Epá, aí ele está no seu silêncio, ele chegou, tratou as suas coisas todas, fez as suas coisas todas e tal, e então para mim o masculino é essa essência constante que está em todos nós, mas que por outro lado tem muito esta questão de propósito, de direção, de integridade, de fazer, da visão também mais de se estruturar no tempo, lógica. Para mim isto é o masculino. Eu poderia ir para o feminino, mas estou ansioso de ouvir a tua partilha, a tua visão, a forma como tu defines este conceito do feminino, do yin. Uhum. Então, pegando naquilo que tu falaste primeiro das pessoas não binárias, e aqui o não binário é a pessoa não se identificar com um dos géneros, não é? Então não se identificar o que não significa não se identificar com uma das polaridades, ou com alguma polaridade em particular, porque independentemente das orientações dos géneros, todos nós temos estas duas energias em nós. Pronto, e eu, por um lado, eu entendo qual é a visão que tu trazes desse senhor, de ser isso que trazemos para a vida, aquilo que está lá sempre, e eu vejo isso, se calhar utilizo isso com a palavra de ser um pilar, não é? Ser um pilar, ter esse propósito, essa direção. Por exemplo, nesse exemplo que já deste, por exemplo, da pessoa que trabalhou, que cumpriu as responsabilidades e depois senta-se a relaxar, aí já vejo como duas polaridades diferentes. Uma, o propósito da ação, a direção, a concretização, a materialização, e depois entrar na energia yin, na energia do descanso, e então agora entrando na energia yin, seria o relaxamento, seria o acolhimento, o abraçar, seria o conseguir abrir espaço também para a receptividade, para escutar, para ouvir, para abraçar também, mas é também o sentir, é também a conexão com o corpo, a conexão com o prazer, o merecimento para o prazer também, e lá está isto. Estamos a falar de energia yin, que é válida tanto para mulheres, como para homens, como para pessoas não binárias e todas as que não estão definidas segundo o masculino e o feminino, não é? Existe também a energia yin, é uma energia mais suave, mais em termos de sensualidade, não a sensualidade de ser sexy, por exemplo, mas a sensualidade da conexão com os sentidos, com o prazer que os sentidos nos pode trazer. Também tudo o que é expansão, criatividade, espontaneidade, essa conexão com abrir, é o tal abrir espaço que funciona em várias coisas. Por exemplo, vejo o masculino, por exemplo, enquanto tem assim, lá está, o propósito e a direção, mais numa coisa fixa, mais o foco numa coisa, a energia yin é mais abrangente, não é? Por exemplo, se calhar vejo ali, imagina, o terreno fértil como energia yin, e se calhar a planta, a semente que brota como essa energia yang que sai, não é? Que vai dar ao caule, que tem o mesmo, que é esse pilar, não é? À volta do qual tudo acontece. Pois, não é? Também vejo a abertura das folhas, das flores como a energia yin, aquilo que brota e que está... mas precisa desse pilar, lá está. E também a parte de conectar com a vulnerabilidade, com as emoções, não é?
Uhum. com o baixar a guarda, o abrir, largar as couraças emocionais, as couraças físicas, as couraças mentais, deixar de estar agarrado a uma coisa só, não é? E abrir espaço para acolher outras coisas. Então vejo Sim, um bocadinho a energia aí mais nesse sentido. sim. Sim, muito bonito. Associando um bocado aquilo que estás a dizer ao que o David Deida diz, que eu acho muito interessante. Ele diz que o feminino é tudo o que é movimento. Portanto, é tudo o que está a acontecer e que é impermanente à volta deste masculino. Portanto, nós temos esta percepção do. Nós somos o masculino, mas tudo o que se está a mover, os cheiros, as cores, as sensações, acaba por ser um bocadinho, nesta definição, o feminino. E é giro porque ele faz uma associação que eu acho muito engraçada, que é, se nós formos a ver, por exemplo, a mente é das coisas mais voláteis que nós temos. Nós temos muita ideia de que somos muito racionais e de que... Mas a mente lá no fundo é das coisas mais femininas. Então, o que ele fala, que eu gosto muito, é que ir buscar o masculino é trabalhar, viver de um espaço de integridade de que não parte de toda esta mudança do mundo. Portanto, o masculino, eu quando me coloco no masculino, e isto é muito giro porque é uma. Porque é que eu gosto de falar destes assuntos? Porque realmente eu, quando era novo, eu perdi-me um bocado no meu contacto com as mulheres, porque eu, na verdade, queria carinho, queria muito o lado, queria um acolhimento, queria amor, mas eu não sabia como fazer. Entretanto, comecei a ficar giro e comecei a sair à noite e nananã, então era muito novo e aquela coisa, e as coisas começaram todas a acontecer e eu comecei-me a perder assim um bocadinho nesta coisa da conexão com as mulheres, mas sem ser assim num espaço de integridade, sem ser num espaço de honestidade, sem ser num espaço de realmente consciência também daquilo que estava a fazer. E é giro que durante todo este processo, a mulher ensinou-me muito acerca destes movimentos, mas eu estava muito à procura de algo que não era necessariamente aquilo que o meu masculino procurava, que era... Onde é que eu quero chegar com isto? Que eu, ao longo da vida, vim a aprender, através desta dança, e, por exemplo, muito no ecstatic dance, que é um espaço onde nós dançamos conscientemente, e há uma exploração muito clara, muito honesta, muito livre e muito bonita daquilo que é a sexualidade. E eu não estou a falar de sexo, não é? Há uma dança e tu, através da dança, tu consegues sentir muito bem e ver as energias, não é? O que é que atrai o masculino, o que é que atrai o feminino, como é que estas polaridades brincam entre si. E o masculino, o- quando eu me coloco no masculino, é quando eu me coloco num espaço de ser e de propósito por ser, pela essência, sem ser por... Eu estou-me a perder aqui um bocadinho, mas vou chegar ao concreto. Hoje em dia, está a haver uma grande mudança daquilo que é o homem, no sentido em que estamos a criar um novo homem. Este homem patriarcal está lá, está velho, está, tem andado a criar imensos problemas e cada vez mais a mulher procura, a mulher feminina, que procura conectar-se com esta polarização do homem masculino, procura segurança, procura algo no que o homem pensa que, ao arranjar um carro, ao arranjar muito dinheiro, ao arranjar uma casa, que vai ter essa segurança, mas isto é tudo a mudança. Isto é tudo aquilo que lá no fundo não consegue dar realmente ao feminino a estrutura e o equilíbrio emocional e o grounding masculino, a meu ver, que ela quer, que ela sente e que ela se sente atraída. Então eu vejo muito esta brincadeira de energias, e também foi por isso que eu decidi trabalhar muito esta questão e partilhar isto com outros homens e mostrar outras maneiras de ver as coisas, que não as formas tendencialmente patriarcais nas quais nós crescemos. E tenho tido muito feedback da mulher que, por um lado, o homem está um bocado limitado no seu feminino, tem medo de se exprimir no seu feminino, tem medo de ser vulnerável, como tu estavas a dizer, tem medo de ser sensível, tem medo de voltar ao corpo,
têm medo de chorar, não é? Há falta de espaço onde o homem pode realmente ser e pode partilhar e pode estar também no seu feminino, mas por outro lado tem uma ideia muito estranha do masculino, que é essa coisa de tenho a ter carros e tenho a estar bem vestido e tenho a... Quando lá no fundo o que eu vejo é que a mulher atrai-se por coisas muito mais energéticas, muito mais, há um certo grounding, há um certo viver pela essência, mais do que para mostrar aos outros ou por isto ou por aquilo, porque sentes mesmo que realmente é o que deve ser feito, porque tens noção que isto vai tudo acabar. E eu gosto muito dessa visão do masculino, e acho que pode trazer muitos benefícios não só aos homens, que sinto que estão muito fechados e muito tensos, mas também à sociedade. Temos andado a ver várias coisas que são um bocado assustadoras, honestamente, e mesmo preciso haver esse trabalho que tem andado a ser tão feito nas mulheres. Há muitas mulheres, há muitas dinâmicas entre ajudas entre mulheres, mas há muito falta desta questão nos homens, e acho que os homens estão muito a chamar por isso, estão a precisar, e é muito bom que até mulheres como tu façam círculos de homens, que eu acho um conceito tão giro, tão interessante e tão valioso, no sentido em que tu podes também partilhar o que é o outro lado, o que é que tu sentes, o que é o teu sentir, o que são as tuas necessidades, o que é que... eu voei assim um bocadinho porque eu tenho tanta coisa para falar que às vezes posso ir um bocado ao meu... Posso começar assim um bocadinho aqui a voar, mas espero ter-me alinhado com a última coisa que tinhas deixado aqui na nossa conversa. Então, para dar feedback também daquilo que disseste, eu acredito que nós estamos num momento de crise quase existencial do que é isto do ser feminino, do que é ser masculino, porque, por exemplo, antigamente, se o homem masculino significava ser provedor, significava a proteção, não é? O alimento, o abrigo, porque era isso que dava a estabilidade necessária para que a mulher pudesse estar no seu feminino, mas também cuidar dos filhos, nutrir a casa. Hoje em dia, acredito que no mercado de trabalho, desde que começou a haver a emancipação das mulheres e também os divórcios, então houve muitas famílias que ficaram monoparentais, então muitas mães principalmente que ficaram a cuidar de filhos e que tiveram que recorrer à sua energia masculina, à sua própria energia masculina, para sobrevivência, por uma questão de sobrevivência, não é? Para dar alimento à criança, para sustentar, para ter um abrigo, etc. Então, isso fez com que muitas mulheres hoje desenvolvessem muita energia masculina, ou muita energia yang, na qual ficaram presas, de alguma forma. Não todas, agora depende do trabalho que cada uma está a fazer consigo mesma, e por isso há tantos círculos de mulheres para ajudar a reconectar com o feminino, não é? Com o feminino saudável. No caso do homem, que antigamente, lá está, o alimento, o abrigo, etc. Hoje em dia, vivendo no mundo que vivemos, um bocadinho mais moderno, a proteção e a providência será o capital financeiro de proteção, de segurança que pode dar à mulher. O que, na verdade, neste momento as mulheres já não estão à procura disso, e isso nota-se aqui ainda mais na Europa, porque, por exemplo, passei alguns tempos na América Central e na América do Sul e claramente notei uma diferença. As mulheres ainda procuram muito essa segurança no homem. Aqui na Europa, não. A mulher europeia está mais focada no seu desenvolvimento, em crescer na sua carreira, alcançar postos ou seja, tornar-se independente e autossustentável. E isso faz com que o homem acabe por se perder um bocadinho, que é, então, se eu já não sirvo para aquilo que eu antigamente servia, agora sirvo para quê? Não é? E depois, o facto das mulheres estarem, primeiramente, abertas à espiritualidade e começarem a fazer trabalho de desenvolvimento pessoal, fez com que muitos homens fossem ficando, entre aspas, para trás. Ou seja, sem perceber, sem conseguir acompanhar a evolução da mulher nesse sentido. Então, acredito que também há essa parte da crise de, ok, então, mas eu sou homem ou não sou homem, não é? Tipo, o masculino que vem do patriarcado, não é? E que tem, sim, alguma toxicidade. E depois esta questão o que é isto do masculino saudável. Agora tenho que me conectar com as emoções, agora tenho que deixar de ser homem, etc. E então há muito esse medo. Houve também muito reflexo se calhar, de muitos filhos, por exemplo, que cresceram com mães monoparentais,
que também perceberam o quanto a mulher se sacrificou, o quanto a mulher sofreu sozinha para sobreviver, literalmente. Desculpa, E então, Alicia, sim, estás-me a ver? Que eu deixei de ver aqui a minha imagem. estou-te a ver. Ok, pronto, olha, não estou, mas continuemos. Ok? Ela apareceu e desapareceu, mas agora está, estou-te a ver. Olha, estou a ver, mas ainda melhor. Assim estou-te a ver diretamente. Continua. Peço imensa desculpa em interromper-te. Bora. Tudo certo, tudo certo. E então, também houve esses homens que acabaram por, ao rejeitar toda ao não se quererem identificar com a masculinidade patriarcal, Yeah, acabaram por afastar-se da sua própria energia masculina e têm essa energia masculina reprimida. Não sei completamente. se isto faz sentido. Nos Sim, círculos de homens, o que é que tu notas nos círculos de homens? sim. Opa, é giro não me estar a ver, que eu acho que até fico mais à vontade. Eu achei muito interessante o que tu disseste. E há aqui um padrão que nós podemos ver ao longo do tempo, até mais, por exemplo, na América, nestes países western, que nos anos 60, nos anos 70, houve realmente uma grande emancipação do homem e houve o começo da criação do sonho americano, que era o homem que providenciava. Temos o início também das bolsas e do coisa, então temos muitas famílias a criarem-se, o começo do sonho americano, a família, o carro, etc. E era o homem que providenciava, como tu estavas a dizer e bem. E é giro que depois tu começas a ter um grande movimento em que o homem começa a resgatar o seu feminino. O movimento dos hippies, o movimento do TikTok, nos anos 70, os anos 80. Então começa a haver um bocadinho uma revolta no sentido em que o homem começa a sentir, não, eu também posso ser feminino, eu também quero ser feminino. E o que é verdade é que isto é uma coisa que o David Ada fala no livro dele, que começa a haver um bocado uma exploração do feminino no homem, até um bocado maior, não é? O homem, de vez o homem a dançar, os hippies e aquelas dinâmicas todas, a ser muito vulnerável, e depois começa. Eu concordo muito com essa perspectiva e a seguir a estudar um bocadinho, revejo muito nesta questão, que é nos últimos 10, 20 anos começa a haver a criação do novo homem, que é um homem que se calhar não é um providenciador, que é um homem que também não é um homem assim tão feminino, porque falta ali a polaridade, não é? A mulher de repente também está, pá, fogo, ok, que este homem não, não é vulnerável e não sei o quê. Pá, mas este homem também, estes homens depois também são demasiado vulneráveis e têm medo de me agarrar e têm medo de pegar em mim e de me fazerem coisas e de pegar naquele propósito e pegar na minha mão e dançar. A mulher sente muito falta disto, falta muito deste equilíbrio, não é? Por um lado, um homem que consegue vir ao feminino e que consegue ser vulnerável, consegue falar de emoções, consegue. E já agora, eu estou a falar da mulher com uma energia mais feminina, porque mais uma vez há homens, eles que têm uma energia mais feminina, há mulheres que têm uma energia mais masculina e há pessoas que se encontram ou que se definem no meio. Um, mas uma pergunta que tu trouxeste que é muito interessante é o que é que eu encontro nos círculos de homens? E é giro porque isto é uma coisa que me vem muito de essência. Pá, simplesmente aconteceu e o impacto que está a ter é lindo. É lindo, Alicia. Nós temos aqui em Coimbra o Ecstatic Dance, que acontece nos primeiros domingos do mês, e já houve 3 edições de Ecstatic Dance a seguir a círculos. Pá, e é uma coisa linda que toda a gente fica pasmado, homens, mulheres, o grupo todo, toda a gente que está, que é ver uma série de homens fortes, empenhados, com direção, a dançar, a vibrar, a trazer energia, mas por outro lado, a darem carinho uns aos outros, a abraçarem-se, a darem beijos uns aos outros, a saltarem uns com os outros e a não terem medo de ser humanos e de partilhar intimidade uns com os outros. E eu vejo muito, por exemplo, esses bloqueios. Há muitos homens que vêm que sentem, mesmo estando num espaço seguro, num espaço em que nós trabalhamos e temos uma série de dinâmicas energéticas, depois temos dinâmicas físicas e depois temos uma dinâmica de comunicação, um círculo aberto. Os homens vêm intenso e vêm, é mesmo, para alguns homens, vê-se que é mesmo difícil vulnerabilizarem-se. E depois chegam ali e
por exemplo, lembro-me de um homem alemão, eu digo alemão porque temos muitos, na Alemanha há muito uma tensão muito grande e nós aqui somos um bocadinho mais abertos que os alemães. Mas lembro-me deste homem que foi, e ele até durante 10 minutos ele queria falar, ele queria partilhar, mas ele estava tão tenso, ele não conseguia. Pá, e depois a certa altura houve um momento lindo em que ele se libertou, em que ele chorou, em que ele se expressou, e tu não estás a ver a libertação energética que aquilo foi, a calma que saiu dali no final. Ele estava mesmo tenso, ele estava mesmo, tu vias o stress, tu vias toda aquela coisa, e vejo muito isso, vejo muitos homens que vêm que se querem casar, muitos procuram a irmandade, procuram um sítio onde se sintam bem com eles mesmos, em que possam ser o que forem, quer tenham uma energia mais masculina, quer tenham uma energia mais feminina, mas há realmente muito este trabalho da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade, simplesmente. E eu acho que está muito relacionado com a questão da verdade. Eu acho que nós hoje em dia, cada vez menos, espero eu, mas do que eu observo há muito, esta necessidade de criarmos máscaras para nos protegermos no nosso sítio de trabalho, para nos protegermos nas nossas relações, até de amizade, até nas nossas relações com os nossos parceiros, que é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. O que eu mais procuro na minha parceira é ser eu, é a honestidade total. Então, a autenticidade. Então eu sinto que há muito. Está a haver uma consequência de não investirmos em valores como, por exemplo, a honestidade, a transparência e a vulnerabilidade. As pessoas pensam que temos de ter esta máscara, que temos de pôr uma máscara que não é a nossa cena, que não somos nós no seu total, e vamos no nosso dia a dia. E ali no nosso círculo, pelo menos em Coimbra, que estou a realizar com o João Arenga e o Rudra, gosto muito deles, foi assim um convite muito bonito para fazermos isto os três. Estamos também a fazer uma liderança partilhada, porque o nosso objetivo é partilhar e criar a liderança nos homens. Então, esta escolha de fazermos o círculo com três e não com um é também o objetivo de desafiarmos um bocado esta tendência da autoridade, ao homem alfa que está ali a seguir as coisas. E não, isso que tal se formos todos líderes? E que tal se ensinarmos os nossos homens a serem líderes e dermos-lhe liderança para as mãos e trabalharem a liderança e fazerem a liderança e proporem atividade, proporem dinâmica? Então, nos nossos círculos há muito esses dois polos, que é, por um lado, por um lado, acaba por ser um bocado, por um lado, trabalhar o feminino, que os homens têm medo de vir mas trabalhar também a polaridade consciente, que é, no momento, se eu, por exemplo, sou um homem que prefiro estar no meu masculino, na minha dinâmica com a minha parceira, que prefere estar no feminino, eu tenho de criar isto, não é? E às vezes nem é uma questão de... Está longe de ser uma questão de jogos é muito uma questão da nossa integridade e de aprendermos, não é? Porque se calhar nós aprendemos ferramentas diferentes, se calhar os nossos pais não nos ensinaram porque se calhar nem sabiam. Então, só ao termos uma certa estrutura na qual nós possamos experimentar, nos possamos colocar lá e possamos ver, estou confortável com isto ou não estou assim tão confortável com isto? Onde é que eu me sinto mais confortável, não é? Porque se calhar a minha dinâmica na polaridade até é vir ao feminino. Há mulheres que são masculinas que se conectam com homens muito femininos, não é? Portanto, o mundo é assim muito diversificado. Mas respondendo à tua pergunta, é um bocadinho estes dois extremos que acabamos por trabalhar nos nossos círculos. Exato. Sim, é muito interessante. Por exemplo, nos meus é engraçado porque chegam lá homens. Já tive vários que vêm pela primeira vez a um círculo de homens, que nunca tiveram e que vêm pela primeira vez, e de alguma forma vêm também com muita curiosidade, vêm com algum medo, mas aquilo que eu sinto é que vêm com abertura para aprender, vêm com abertura para mergulhar em si próprios, vêm com abertura e estão à procura desse espaço de autenticidade dentro deles e de autenticidade diante de outros homens. E isso é algo muito bonito de se ver.
Portanto, se calhar não é ainda aquele macho patriarcal, eu sou homem, não sei o que vai a um círculo desses, não é? Precisa ter um bocadinho mais de mente um bocadinho mais aberta para perceber o que é aquilo. E então uma vez tive um homem que chegou e disse assim, olha, eu venho aqui a este círculo, eu nunca tive num círculo de homens, e venho aqui porque vi que era uma mulher a dirigir e eu não acho piada nenhuma a isto, não acho jeito nenhum. Então vem cá tirar a prova dos 9. Yeah. Eu começou assim, foi brutal. Eu adorei. E então, lá está, mas a pessoa que vem para verificar, para desconstruir as suas próprias crenças limitantes, e isso é algo muito bonito de se ver nos homens. E há bocadinho estavas a falar, sim, esta questão do homem ter medo não só da sua vulnerabilidade, mas também esse medo de alguma forma de se posicionar, de abraçar a sua energia masculina, não é? E cada vez, eu acho que depende das realidades, eu acho que olhando para o mundo como ele está agora, eu acho que está a haver uma polarização até da própria masculinidade. Porque quando vemos, não só em Portugal, mas noutros países, os movimentos de direita a crescer e a tentar resgatar os valores tradicionais de família, não é? E ir buscar até a dominação e subjugar até o papel da mulher, ou sim, o lugar da mulher, de alguma forma, estamos a ir para parece que está-se a resgatar quase um masculino tóxico que estava-se a dissolver. E por outro lado, outros homens que estão a ganhar consciência e estão a sair desse mindset. E estão a querer trabalhar não só a sua energia masculina e torná-la mais saudável, trabalhar a questão da masculinidade saudável, como também de abraçar a sua energia feminina, porque já desconstruíram que espera, mas há algo que me está a faltar e eu preciso, porque estou a encontrar obstáculos na minha vida que preciso de desconstruir e então se calhar preciso de abraçar a minha polaridade yin, ou a polaridade feminina. Completamente. E tu trouxeste um assunto que eu acho também muito interessante e não nos podemos esquecer que há países hoje em dia ainda em que eu lembro, por exemplo, quando fui à Turquia, que eu senti essa masculinidade tóxica só no dia a dia de estar na rua e de ver a dinâmica entre homens e mulheres. Há uma que também costuma estar muito relacionado, como disseste bem, com as políticas nas quais os países se encontram, com determinadas questões culturais, mas eu lembro-me de estar numa loja simplesmente e a dinâmica entre o senhor que estava a vender na loja, era uma papelaria, e a rapariga que vai lá, é logo uma dinâmica de subjugar, de subjugação, como é que... Subjugação, sim. Subjugação, exatamente. Há mesmo, então, nós temos muito trabalho a ser feito em Portugal, porque realmente partimos de uma dinâmica muito patriarcal que temos vivido ao longo das gerações, mas é bom lembrarmos que há países que têm um trabalho tão mais à frente para fazer e tanto trabalho a fazer, e é tão importante falarmos destas coisas e não normalizarmos. Eu vou-te contar uma história que me aconteceu hoje. Foi muito giro, na verdade. Eu fui ali à Bomba, fui lá comprar um chocolate, eu adoro chocolate preto. E fui lá comprar um chocolate e pá, estava um gajo no telemóvel a falar muito a mal e a falar mal da mulher e a dizer entretanto não sei o quê, eu dava-lhe era uma chinada. Eu ouvi isto e eu não consegui manter-me calado. Porque eu acho que nós realmente temos um cívico de nos entreajudarmos. E não é de um espaço de raiva, ou não é de um espaço de contradição, não é necessariamente de um espaço de vou-te confrontar para entrar na mesma dinâmica da agressividade e daquilo que eu observo como eu senti que aquilo era a forma dele, estava a falar com um amigo ao telefone, aquilo era a forma dele se fazer sentir macho, era a forma dele se fazer sentir. Mas era muito pesado. Chegou ali a um nível que em público eu fiquei assim, como é que isto é possível? Pá, e disse, olha, disse tal como, vê lá se tens um bocado de atenção às coisas que dizes e nas dinâmicas que tens, porque entramos assim um bocado numa rixa saudável, que ele acalmou-se muito no final, mas eu acabei por, fiz questão de dizer desculpa, mas eu não consegui estar calado, porque eu acho que o problema na nossa sociedade é nós normalizarmos, nós silenciarmos este tipo de dinâmicas, as pessoas têm medo, não é? As pessoas veem um gajo assim bruto a falar e têm medo.
ninguém confronta, ninguém. Olha, pá, há outras maneiras de fazer as coisas, há outras maneiras de comunicar, podes desenvolver uma forma de comunicar diferente. E sabes que o que é giro, Alicia, é que, epá, no final eu acabei por tipo, ter assim uma certa postura forte com ele, mas fiz questão no final de ir lá ter com ele e dei-lhe um passo a bem, tipo, olha, espero que compreendas do espaço onde isto vem, espero que leves alguma coisa daqui que não a mesma que eu devia fazer, e não vale a pena estarmos numa discussão, eu quero-te bem, mas acho que realmente devias ter um bocado mais de respeito, porque chegaste a um nível muito pesado. Eu saí da bomba, eram quatro pessoas, Nícia, quatro pessoas, aquilo parecia uma festa, estás a ver? Três senhoras e um senhor a dizer, pá, parabéns, ainda bem que fizeste aquilo e não sei o quê. E isto fez-me relembrar o quão, lá no fundo, hoje em dia, eu acho que há muita gente consciente. Eu acho que há muita gente a fazer este trabalho e acho que há muita gente a abrir os olhos para este tipo de coisas. Só que muitas vezes, como temos medo de ser honestos, como temos medo de não, queremos não ser confrontativos, queremos. Às vezes somos, se calhar é um bocado mais esse lado feminino, do nutrir, mas há um lado masculino que também tem um certo valor, há uma certa postura de guerreiro, não é? Que todos nós temos também, temos de ativar, principalmente a nível político, hoje em dia. Porque se isso não acontece, nós estamos a normalizar. O silêncio é a normalização e é aquilo que faz com que as coisas aconteçam e depois um gajo, a porrada numa gaja e toda a gente a olhar e a fazer vídeos, tipo, como é que isto é possível no século XXI? E o que eu achei muito giro foi isso, de que depois no final ficámos ali os quatro a falar e pelos vistos todas estas pessoas pá, estavam a fazer um trabalho espiritual, e já agora, quando digo espiritual, não é necessariamente New Age, para mim o espiritual é simplesmente resgatar a nossa essência, é questionarmos, é até, a meu ver, a espiritualidade é um bocado científica, mas é bonito como há muita gente a fazer esse trabalho e que está cá e que está consciente e a querer tornar-se mais consciente e a moldar-se, a ser uma pessoa melhor, mas que muitas vezes passamos despercebidos, não é? Porque estamos todos nossa vida e estamos todos. Mas eu acho que está a haver um grande trabalho, um trabalho muito bonito e chamo todas as pessoas que vejam, que estejam a ver este vídeo, que vejam, que possivelmente vejam este vídeo no futuro também, para falarem a vossa verdade, a realmente questionarem-se o que é que são os valores que são importantes para a nossa sociedade e lembrar-se e lembrar-nos que a mudança parte de nós. E nós não podemos mudar os políticos, nós não podemos mudar a televisão, nós não podemos mudar as coisas todas, mas nós podemos mudar a nós e o exemplo que damos no dia a dia vai fazer um ripple effect, vai inspirar outras pessoas, vai mudar comportamento, vai mudar e em última instância vai mudar a dinâmica, a cultura da sociedade em que vivemos. Uhum. Sem dúvida, e acho que fizeste muito bem. Foi preciso dar esse passo, né? Teres a coragem e teres, não, eu vou lá e vou mesmo dizer a minha verdade e vamos ver o que é que isto vai dar, né? Sem pretender criar um confronto. E eu acho que, lá está, passar desse lugar de observador, passividade, para ação, não é? Não, eu vou tomar uma decisão, tenho uma direção, tenho um propósito, lá está, tu abraçaste a tua energia masculina para o fazer, e acho que isso hoje, por exemplo, ao ver-se, por exemplo, tantos homens com falta de energia masculina saudável, lá está, depois recorre-se àquilo que está em desequilíbrio, não é? Que é o masculino imaturo, não é? Que vai recorrer à força e à agressividade e à dominância e ao controle para conseguir aquilo que ele não conseguiu de uma forma de abrir espaço para. E nota-se muito isso. Eu acho que, por exemplo, nota-se um desequilíbrio às vezes nesses homens com falta de energia masculina, de não tomar decisões, de não dar o passo, de não tomar uma ação. E estamos a falar em tudo na vida. De não assumir um compromisso. Hoje em dia também, na crise, os solteiros andam em crise, vamos dizer assim. Não é? Das mulheres, por exemplo, e eu ouço muito, eu trabalho com mulheres também, e então percebo também qual é que é esse feedback, não é? Do homem não estar preparado para assumir um compromisso, de não dar o passo, de não mostrar o interesse. E então, de alguma forma, esse homem está muito na polaridade mais mais feminina, de não ser capaz de materializar as ideias, estar muito
fica muito no mundo das ideias, mas não materializa, ou de não tomar, de aceitar tudo. Às vezes também existe isso, não é? Nos casamentos onde há algum desequilíbrio em que o homem diz, não, está tudo bem, faz à tua maneira, etc. Mas depois também não toma a iniciativa, depois também não está, ou seja, acaba por tomar quase uma posição de, pronto, a vida está a passar por mim e é assim que acontece, não é? Então, diz? Passiva, não é? Eu acho que estás a falar de coisas muito giras. Se calhar outra coisa que podemos falar, eu gostava muito de saber a tua opinião. Há muito esta relação entre o homem e a lógica, o Uhum. masculino e o feminino e a emoção, não é? Eu observo que muitas vezes a própria conversa, a dinâmica, por exemplo, numa relação, eu, por exemplo, com a minha parceira, eu tenho tendência a ter mais à lógica e mesmo nós estando a falar de uma dinâmica lógica, eu sei que por trás daquela lógica toda, o que ela quer é um beijo. O que ela quer é os teus olhos estão tão bonitos, sabes? E acho que há uma falta de percepção nos homens que gostam mais de estar nesta dinâmica masculina do quão o feminino, muitas das discussões do feminino não têm nada de lógico. Não é porque o homem não pôs o lixo que ela está chateada. Ela está chateada porque o homem não lhe deu atenção. Porque não deu Uhum. atenção àquilo que era importante para ela. Porque não se está a sentir vista. E às vezes isto é um apelo e uma dica aos homens e às relações atuais. A mulher responde muito bem ao amor. É óbvio, só experimentar, só ver, e entrar numa discussão com uma mulher, mais uma vez, eu vou dizer mulher e homem, estou a falar aqui no caso específico tendencial de relações heterossexuais com o homem que se quer colocar mais no masculino e uma mulher que se quer colocar mais no feminino. Ambos têm ambas as energias, mas há esta brincadeira. E a meu ver, é esta brincadeira que gera atração sexual. É exatamente esta polarização que gera atração sexual. Portanto, se nós não temos isso em consideração, esse homem passivo que tu estás a falar pode ser extremamente correto. Pode ser o Uhum. típico Mr. Nice Guy, como há muita literatura, muita literatura também um bocado tóxica à volta dessa definição, mas o homem excessivamente passivo, o homem que não toma direção, que não agarra, que não diz, que não faz planos, que não e que depois se perde muito na lógica, a pensar que estão a haver muitas discussões. Um apelo é exatamente esse de ter consciência que a melhor forma de abrir o coração de uma mulher é dar-lhe amor. Não é uma discussão, não é chegar a uma lógica de isto e aquilo, mais, epá, fizeste isto, não fizeste aquilo. Se isso estiver a acontecer e tiverem a ter uma discussão com a vossa mulher e vocês quiserem abrir o coração dela, não tentem chegar a um argumento ou uma lógica. Peguem na mão dela e vão dançar com ela e vão ver que corre tudo tão bem. É isso que ela quer sentir. Ela quer sentir, quer sentir segura emocionalmente e não é segura monetariamente. É claro que há mínimos, não é? Monetariamente ou com o carro, ou a imagem. O que é que tu achas sobre isto? Sem dúvida, concordo contigo. Ainda há pouco estava a ouvir aqui um vídeo da Esther Perel, que é uma senhora que eu sigo, que eu admiro muito. Ela fala muito sobre relações. E então ela falava sobre as discussões entre casais que acontecem, que são mais comuns, que podem ser por mil e um motivos, lá está, pelos sapatos que ficaram, a toalha que ficou desarrumada, enfim, qualquer coisa. Na verdade, são chamadas de atenção para eu preciso de cuidado, eu preciso de afeto, eu Yeah. preciso de. Quero me sentir respeitado ou respeitada, quero reconhecimento por parte do outro, dos meus esforços, da minha presença, da minha dedicação, ou quero estar no poder ou no controle da situação e ser a pessoa que leva a decisão avante, etc. Então, que Yeah. esses são os principais motivos das discussões, os motivos core, da essência das discussões de um casal. E sim, sem dúvida, às vezes os casais acabam por se perder muito nas discussões das coisas, do assunto em particular que estão a falar, mas não é aquele assunto. Não é as Yeah. meias, não é a toalha, não é a desarrumação, não é isso. É o reconhecimento, é Totalmente. o amor, o afeto. Yeah. Diz isso. Mas que acontece com os homens,
o que é isso? É para ela estar chateada comigo porque eu não pus o lixo, eu ponho o lixo o tempo todo. Não, brother, ela só queria a tua atenção. Queria Ela só respeito, queria colaboração, sentir-se apoiada. queria sentir-se apoiada, presença, não é? Aqui a questão do o outro, conseguimos estar tão juntos, mas não estar assim tão presentes. E entretanto, interrompido, estavas numa partilha tão linda. Não, tudo certo. Agora estava-me aqui a lembrar também que queria também focar, assim como focamos nos homens que têm em déficit a sua energia masculina saudável, também, como eu tinha dito, nas mulheres que se emanciparam bastante, ou que estão na sua emancipação e que abraçam demasiado a sua energia masculina, acabam por viver muito na questão da sobrevivência, não é? Então estão sempre na luta, são sempre as guerreiras. E com isso estão muito no overthinking, não é? No pensar demasiado, no calcular riscos e será que posso dar um passo, será que não posso? Isso traz bastante ansiedade também, Yeah. Uma dificuldade também em questão de relaxar. corpo, exato. Queria o que vejo e o que tenho aprendido ao longo dos tempos é que a mulher, ao colocar-se muito no masculino, e às vezes é por necessidade, não é? Uma mulher que está a ter filhos e é solteira, entretanto, e que tem de se colocar no masculino e no feminino. Há muitas situações específicas que é difícil de gerir. Mas eu sinto que a mulher, quando se começa a colocar muito no feminino, começa a ficar tensa. O corpo começa a responder. Há uma dinâmica biológica que realmente. Depois, quando encontra um homem e o homem permite-a ser feminina e permite-a dançar e a fluir, e pá, o corpo começa logo a funcionar melhor. É linda a natureza. Eu observo isto. Sem dúvida. Aliás, mulheres que passaram uma vida inteira, muitos anos, nesta energia, e eu que trabalho com muitas dessas mulheres que chegam até mim, não são só essas, também chegam outras que também querem trabalhar a sua energia masculina, mas a maior parte chega para trabalhar a sua energia feminina. Muitas vezes essas que criou-se couraços no corpo, que são difíceis, desafiantes, de largar essas couraças, Yeah. porque essa conexão com o corpo, a pessoa fica muito na mente e pouco conectada ao corpo, ao sentir, ao prazer, à sua intuição, vai muito e só pela lógica. Então também Yeah. vejo a lógica como energia yang, na parte de esquecer até as suas próprias necessidades para dar resposta às necessidades dos outros, e também mascarar as suas emoções e a sua vulnerabilidade, não é? Aquela mulher que diz assim, não, eu posso com tudo, eu consigo. Não sabem Yeah. pedir ajuda, não é? Estão sempre em modo de ação, de fazer, de conquistar, de alcançar. Exato. Exatamente. E hoje isso também tem dificultado muito as dinâmicas numa relação, não só para alguém conseguir conectar-se para um homem no seu masculino, ele vai provavelmente fugir dessa mulher que está demasiado no seu masculino, que não se abre, que não abre esse espaço. Assim como a mulher que está demasiado nesse lugar e já tem uma relação com um homem tendencialmente mais feminino, pode gerar desequilíbrio, porque ela vai, como é que se diz, apagar, fazer com que a energia masculina dele colapse, porque ela está a ocupar o espaço. Exatamente. Exatamente. E cada vez, como vemos mais mulheres com essa energia masculina, depois vemos muitos homens até ficarem com medo e ficam mais no seu feminino e aquilo começa a deturpar tudo. E a tensão sexual é a primeira coisa a desaparecer. Eu temos um bocado de tabu de falar de sexo, de falar destas questões de polaridade, como é que se gera a tensão sexual, mas aquilo que distingue uma relação de namoro, uma relação entre parceiros, de uma amizade, é a tensão sexual. É claro que há duas pessoas quererem construir uma vida em conjunto e de quererem partilhar e etc. Quer dizer, se não há tensão sexual, normalmente as pessoas vão buscar ao outro lado. E é isto que costuma acontecer. Ao haver falta de consciência exatamente desta polaridade que é tão necessária que estamos aqui a falar, acaba por haver falta de consciência. Como é que eu consigo salvar a minha relação? Como é que eu consigo criar? Como é que eu consigo recriar quando ela já se perdeu? Que às vezes acontece, pronto, a mulher está ali, precisa de agarrar as rédeas e agora vou estar aqui no propósito e no caminho e na direção. E às vezes o homem também precisa de... Pá, eu acredito nisso. Acho que nos devemos permitir a ser o que sentimos ser e a ir a vários sítios. Mas que depois há ali coisas que
calhar não estão a ser cuidadas, como esta questão da sexualidade e da atração de algo que é tão bonito, não é? Entre o homem e a mulher, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres, que a mesma coisa acontece, não é? Podemos ver em dois homens ou duas mulheres homossexuais que normalmente há uma mulher mais masculina, não é? Uma mulher mais sutil, mais feminina, a mesma coisa nos homens. Então, ter o controle das energias eu acho que é essencial e acho que o trabalho que tens andado a fazer nessa área é essencial e é de uma força e é de uma coragem enorme. E tenho a dar-te os parabéns porque vejo que imensa gente precisa disso e procura isso, mas são poucas as pessoas que têm coragem de ter um live como este e partilhar as suas verdades e estar abertos para a discussão, mas partilhar e pôr as coisas em cima da mesa, falar de sexualidade, falar de polaridade, falar de masculino, falar de feminino. Acho que é essencial e é também por isso que eu aceitei este live e gosto tanto do teu trabalho, que é muito, muito bonito e é de muito valor. Obrigada pelas tuas palavras. Pegaste aí num assunto, eu estou aqui entre olhar para as horas e ver que Também, está quase a terminar e só dar-te nem estou a como. falar. Então, sim. Então, neste assunto da sexualidade é muito interessante, porque, por exemplo, eu antigamente achava, ok, então, mas imagina, se o homem tem energia feminina e a mulher tem energia masculina, são energias polares, portanto, estão em polos opostos, logo vão se atrair. E numa fase inicial, obrigada, que os comentários, e numa fase inicial, Olha, eu vi os comentários, estou assim completamente a falar contigo só. Não sei o que é que aconteceu. ok, Sim. pois é verdade, é verdade. Mas então, isto para dizer que numa fase inicial, essa atração entre essas energias opostas, ela acontece, mesmo que tenha o homem demasiada energia feminina e a mulher demasiada energia masculina. Só que o que é que acontece? Ao longo do tempo da relação, se a relação perdura, a mulher vai querer em algum momento que o homem venha para fora, não é? Com a sua energia masculina, porque a energia masculina é muito para fora, a energia feminina é muito para dentro. E tu achas Então, que relações? Tu achas que como? todas as relações? Não percebi a pergunta? E achas que. A minha pergunta é: há algumas relações em que a mulher gosta de estar no masculino e o homem no feminino. Eu já vi várias relações destas, não é? Também. Sim. Então, numa fase inicial, eu acredito que isso funcione. Agora, depois a mulher, ela também vai querer alguma ação, alguma iniciativa, algum posicionamento por parte do homem. E aí ele vai ter que recorrer à sua energia masculina. Se ele não trabalhar essa energia masculina ao longo da relação, ele vai só ficar na polaridade mais yin, mais feminina. E ela acaba por perder a admiração por ele, porque vai se sentir sobrecarregada, porque está a Sim. se embarcar com todas as responsabilidades, major, e então vai perder a admiração por ele. Uma mulher que perde a admiração pelo homem vai perder o desejo sexual ao longo do tempo. Mas é giro que eu observo que há relações, não é o meu caso, mas já observei e falo com pessoas em que realmente a mulher adora estar no masculino e o homem adora estar no feminino. Eu vejo que há relações em que, epá, que isso acaba por funcionar muito raras, honestamente. Muitas, a parte das vezes o que eu vejo é exatamente o que tu estás a dizer e é por isso que eu também tento resgatar um bocadinho essa consciência do masculino e de como gerar a atração, mas às vezes eu fico impressionado com esta diversidade do mundo e tantas coisas que existem, que às vezes tens aquelas relações em que a mulher está ali mesmo a mandar as tropas todas, a fazer as coisas todas, e o homem é o amor, dá o amor aos filhos e nutre e isso, então deixo também essa chega para o quão as coisas são tão diversificadas, mas que 90% assim por alto das situações, epá, concorda 100% contigo, Alicia. Assim como quando a mulher está demasiado na sua energia masculina e não se permite -se conectar com o corpo, com o sentir, com a sua doçura, a sua leveza, a sua suavidade, ela também vai se tornando demasiado racional, rígida, objetiva, e isso depois faz com que o homem também possa perder a atração por ela por falta de feminilidade, por Acontece, falta desta polaridade.
Que lindo. Uhum. Já agora, o que é que as pessoas estão a dizer? Porque eu não vejo o vídeo, os comentários ficaram bloqueados aqui no Hi Índias, já há muito atrás. Exato. Aqui um seguidor que diz: o trabalho da Alice é sem dúvida espetacular e obrigada, José. Depois, estou a andar aqui para cima, quando tu contaste aquela história de hoje que aconteceu em que tu foste lá intervir com aquele senhor, boa história, já quantas vezes ouvi coisas parecidas e quis falar algo, mas não falei por medo. Mas não está a haver assim muito mais comentários, praticamente foi isto. Boa. Sim. E pronto, e basicamente é isso. Estou aqui, eu queria aqui cumprir com 1 hora, porque senão o Instagram dá cabo disto. Pronto, olha, não sei, tu tens um círculo de homens agora brevemente, não é? Não Nós, sei se queres falar. sim, nós vamos ter o nosso próximo Círculo de Homens neste domingo, cá em Coimbra, no Espaço Raízes. Nós temos sempre uma temática, a temática deste círculo vai ser liderança. Uhum. Ser eu a liderar este círculo. Eu acredito muito na liderança ao serviço. Eu acredito muito que quando nós estamos ao serviço do outro e mostramos mesmo disponíveis para servir, o outro quer seguir e sente-se valorizado, e acredito muito num um líder gera líderes, e vai Uhum. ser um bocadinho do que vamos abordar, mas o ciclo em si é sempre muito genérico e vai muito de encontro às necessidades específicas das pessoas que estão no círculo. Portanto, acima de tudo, é um espaço seguro. Men's Circle Coimbra, podem ver no Instagram, podem comunicar connosco a partir de lá, e alguma dúvida, estamos prontos a responder. E tu também vais ter o Círculo de Homens daqui a 2 semanas. Não estou em É erro, né? verdade. Dia 26 de Abril, sábado, em Almada. E também tenho feito círculos de homens com temas diferentes. Já fiz vários e agora vai ser este tema em particular. Vamos trabalhar a polaridade nas relações. Portanto, a energia feminina e masculina nas relações. Então vai ser isso. Dia 26, portanto, para quem quiser ir, máximo 10 pessoas, 10 homens, e serão todos bem-vindos. Cada círculo é independente dos anteriores, portanto, cada um vem consentir, não há um grupo já feito, já pré-estabelecido, e portanto atrevam-se a vir explorar e aprender e partilhar um bocadinho mais. Vou-te ler só aqui os comentários. O Francisco Aldeão, grande Índias. É O um, é um último, dos Círculo de Homens, grande Francisco. ele diz: o último Círculo de Homens foi incrível, um espaço em que podemos partilhar de uma forma segura e vulnerável. E pronto, vou lá estar mais uma vez, diz o José. Pronto, muito bem. É isso, olha, Índias. Foi um prazer. Gratidão. Não estou a ver nada, não estou a ver a minha cara, não estou a ver os comentários, mas olha, mais real e vulnerável não podia haver, e acho que é isso que também devemos trabalhar na nossa sociedade. Portanto, estou muito feliz para que isto tenha acontecido como aconteceu. Exato, exato, é isso mesmo. E depois, se alguém tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, seja ao Índias, seja a mim, estamos aqui disponíveis em zonas diferentes do país, mas ambos trabalhamos tanto online como presencial, portanto estamos aqui disponíveis se alguém quiser alguma dúvida ou saber mais sobre os círculos de homens. Pronto, estamos aqui disponíveis, não é? Índias. Senhora Alicia, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Obrigada, e E também parabéns pelo teu, que é tão importante ter cada vez mais homens a guiar círculos de homens. É tão obrigado. importante. Somos Sim. inspirados por vocês. Exato, é isso mesmo. Então vá, um beijinho a todos, gratidão a todos os que fizeram comentários, grata Índias pela tua presença, pela tua participação e pronto, é isso, até à próxima. Um beijinho, uma boa noite. Tchau, tchau.